Irmãos, nós vamos meditar nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos meditar em todo o capítulo, mas eu vou ler só os primeiros 4 versículos e depois, à medida que nós formos desenvolvendo o nosso tema, nós vamos estar lendo todo o capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nós vamos ver do versículo 1 a 4 e depois nós vamos lendo à medida que formos desenvolvendo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos orar? Deus bendito, nós nos achegamos ao teu trono de graça e prostrados diante de ti queremos te suplicar a misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco, instruindo-nos na tua palavra e na tua verdade. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, lá no Salmo 73, Asaf, que é o autor deste salmo, nos versículos 3 a 5, ele nos diz assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. De fato, muitas vezes, nós também temos tido a mesma expressão que teve Asaf. O mesmo sentimento que, por um momento, tomou conta do coração de Asaf, muitas vezes toma conta do nosso coração. Às vezes a gente olha e observamos que as pessoas que não temem a Deus, os ímpios, eles praticam as suas iniquidades e escapam ilesos. E muitas vezes não só escapam, mas continuam populares, ocupam espaço, né, de destaque na nossa sociedade. A gente sabe, por exemplo, existem pessoas hoje na nossa sociedade que são condenadas e, no entanto, tem muitos que ainda o admiram e dão crédito, e ainda param para ouvi-lo. E a impressão que nós temos que parece que estas pessoas que não temem a Deus, vivendo tão indiferente às coisas de Deus, parece que eles não enfrentam nenhum problema, não passam por nenhuma dificuldade, não passam por nenhuma complicação, como nós passamos, como nós enfrentamos. Não é verdade, irmãos? Quantas lutas nós enfrentamos diariamente e, às vezes, nós somos levados a questionar isto. Senhor, mas eu temo o teu nome, sirvo com fidelidade ao Senhor e tenho que passar por estas circunstâncias. E, geralmente, nestas horas, nós nos perguntamos: aonde está Deus em tudo isto? Por que ele permite que estas pessoas vivam deste modo? Por que Deus permite que o mal assole a nossa sociedade e atinja a vida de homens íntegros e principalmente a vida daqueles que temem a Deus? E como é que nós podemos entender e compreender que algo de bom ou de bem pode resultar
da maldade do coração de homens que não temem a Deus. Quando nós olhamos o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por um momento difícil, por um momento que talvez alguns daqueles crentes naquele contexto pudessem ser levados também a questionar Deus sobre toda a situação vivendo. Se nós observarmos, nós vamos verificar lá na palavra de Deus que Tiago e João, os apóstolos, discípulos de Jesus, eles eram irmãos muito chegados. Eles trabalhavam juntos nos negócios da pesca do pai, seu pai, que era Zebedeu. Provavelmente, tudo indica que Tiago e João, eles eram primos de Jesus. E eles viveram 3 anos junto de Jesus, em contato direto com o Mestre, e não só viveram com Jesus, mas tiveram o privilégio de participar de uma intimidade mais próxima de Jesus. Pedro, Tiago e João, eles, dentro do colégio apostólico, desfrutavam de uma amizade mais profunda com o Mestre. Portanto, eram homens que tinham esperanças e sonhos de como Deus haveria de usá-los para difundir a verdade do Evangelho até os confins da terra. Jesus mesmo havia dito que eles teriam essa missão de levar a mensagem até os confins da terra. E disse que haveria de derramar sobre eles do seu poder, como de fato derramou lá no dia de Pentecostes, para que eles pudessem cumprir a missão deles. Mas, quando nós chegamos no capítulo 12 do livro de Atos, nós vamos verificar que Tiago ele vai ser brutalmente executado. Tiago é morto. Herodes tira a vida do servo de Deus. E o apóstolo Pedro poderia ser o próximo. Aquele que poderia ser executado por Herodes. Muitos deveriam estar perguntando naquele momento, naquele contexto, por quê? Por que a igreja teria que experimentar tanto sofrimento, uma vez que eles foram chamados a pregar o Evangelho, para difundir a verdade de Cristo? Porque teriam que passar por tantas dificuldades. Eu creio que quando nós olhamos a história como um todo, nós vamos verificar que a intenção de Lucas, quando escreve o livro de Atos, o propósito dele, ao nos descrever este episódio, é para nos mostrar, é para nos lembrar, é para evidenciar que ninguém pode impedir o progresso da mensagem cristã, a edificação da Igreja de Cristo. Ninguém consegue parar as boas novas de Jesus Cristo. Quando alguém se opõe à mensagem do Evangelho, essa pessoa pode até, por um momento, ter uma certa vantagem, como disse o Jonathan aqui, prevalecer por um instante, mas nós sabemos que ele nunca poderá vencer a batalha e jamais vai impedir que o Evangelho seja comunicado ou deixe de existir. Quem vive para o Evangelho pode, às vezes, até, por algum momento, perder a disposição, a vontade, o ânimo diante das circunstâncias que nós vivemos, mas nós sabemos, e isso que Lucas quer nos mostrar, que no final o Evangelho vai prevalecer, nós seremos vitoriosos. Aliás, nós já somos mais que vencedores
em Cristo Jesus. A chama da verdade do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela não vai se apagar. Deus, ele é todo-poderoso e nenhuma força impedirá que a mensagem de Cristo, das boas novas de Deus, sejam impedidas de propagar. Quando nós lemos o profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículo 9, nós vamos encontrar o profeta dizendo o seguinte: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. O profeta Isaías está anunciando o período quando nenhuma nação, quando nenhum homem será capaz de ferir mortalmente o povo de Deus, fazendo com que o evangelho seja impedido de avançar. E o tempo a qual o profeta se refere é o tempo que nós estamos vivendo, os últimos dias, que começou lá na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e que vai ser pleno quando Cristo voltar definitivamente. Portanto, eu quero convidá-los nesta noite a olhar para o texto de Atos, capítulo 12, e perceber que há algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês nesta noite e que nos ajudarão quando nós olharmos para a realidade de que o homem ímpio parece prevalecer. Quando nós olhamos a situação de que a impiedade tem sido progressiva e parece até ser vitoriosa. Quero convidá-lo a olhar e perceber as verdades que Lucas nos traz quando a fé e a coragem do povo de Deus estão abaladas e que muitas vezes parece que a chama do evangelho está se apagando. Quando nós olhamos o texto, nós vamos encontrar algumas verdades, como eu disse. A primeira verdade que nós encontramos está nos versículos que nós já lemos, os versículos de 1 a 4. É a verdade de que Deus, mesmo sendo quem Ele é, Ele não impede que tragédias possam atingir a sua igreja, que tragédias possam ser uma realidade na vida de crentes piedosos. Se nós observarmos, há um contraste muito grande no final do capítulo 11 para o começo do capítulo 12. É um contraste. No final do capítulo 11, nós encontramos a descrição do amor da igreja em Antioquia, que nutria um grande amor pela igreja lá em Jerusalém. A igreja lá em Jerusalém estava sendo assolada pela fome e aqueles irmãos se compadeceram de maneira que eles estavam preocupados em ajudá-los. Os versículos 27 a 30 do capítulo 11, nós lemos assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador. Os discípulos, cada um conforme de suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, uma igreja que se preocupa com a outra igreja e que, diante da aflição da igreja de Jerusalém, envia socorro. Nós vemos aqui um carinho, um amor que nutre. Agora, quando nós chegamos no capítulo 12, o que nós vemos aqui, e aqui está o contraste, é o ódio que nutria Herodes pelos judeus em Jerusalém e pela igreja que ali existia. Herodes nutria um ódio mortal a ponto de tirar a vida de Tiago, de prender Pedro, de encarcelá-lo.
Agora, nós devemos entender, meus irmãos, que nenhum ato perverso, nem mesmo a matança de homens justos, de homens piedosos, eles acontecem fora da vontade de Deus e dos decretos soberanos de Deus. A gente foi pego, né? Mesmo sabendo de ouvir lá do vírus que estava se espalhando na China e que se espalhou no mundo, quando chegou aqui no Brasil, nós nos pegamos assustados, desapercebidos. Deus não é pego de calças curtas, como a gente costuma dizer. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus não perde o controle da situação. Deus não perdeu o controle quando Herodes Antipas ficou bêbado e deu a cabeça de João Batista num prato para a filha de Herodias. Deus não perdeu o controle mesmo quando Tiago, o grande líder da igreja de Jerusalém, fora decapitado. Aliás, até mesmo as terríveis ações do anticristo nos últimos dias estarão sob o controle de Deus. Quando vier a grande tribulação sobre a vida da igreja, todas estas coisas estão nas mãos e no controle de Deus. E quando o anticristo agir, Deus vai removê-lo quando for o tempo. Mas antes que isto aconteça, muitas pessoas piedosas vão sofrer e vão morrer. E diante deste fato, de que Deus, sendo Deus, não impede que alguns homens piedosos e tementes a Ele sofram, nós temos 3 lições práticas. Primeira verdade que decorre deste fato é que aquelas pessoas que ensinam que a vontade de Deus, ou que é sempre a vontade de Deus de nos curar de doenças, de livrar de tragédias, de fazer prosperar e afastar da morte, são falsos profetas. Essa é a primeira coisa. Aqueles que pregam o evangelho dizendo que Deus não vai permitir que o crente sofra, que o crente passe por perseguição, que o crente passe por problemas e que a vida será só prosperidade, é um falso profeta. Ainda que ele possa usar ainda algumas palavras que sejam verdadeiras e estejam condizentes com a mensagem do evangelho, mas num todo a mensagem destes homens são falsas mensagens. Não é o evangelho bíblico. A segunda verdade é que Deus não nos ama menos quando nos leva a atravessar pelo vale da sombra da morte. Ninguém imagine, ninguém pense que por enfrentar a enfermidade, as lutas, os dissabores, Deus está nos amando menos. Não, Deus continua nos amando, mesmo que Ele permita que nós enfrentamos as tribulações. E uma terceira verdade é que, por mais difícil que seja, nós precisamos enxergar a morte na perspectiva de Deus e não da nossa perspectiva. Nós devemos olhar com os olhos da eternidade e não do tempo. A palavra de Deus diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Assim, a morte repentina e tão trágica de Tiago, pelas mãos de Herodes, nos ensina que Deus, mesmo sendo quem Ele é, mesmo sendo Deus, Ele não impede que o crente enfrente por tribulações e passe por situações difíceis. Mas em todas estas coisas nós devemos dar graça. A segunda verdade que nós encontramos aqui no texto está nos versículos 5 a 19. A partir do versículo 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, vamos ler, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar: assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes o sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui, irmão de Jesus. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Segunda verdade que nós aprendemos com base nesse texto é que para Deus não há impossíveis. Este Deus que ainda na sua soberania permita que nós passemos por dificuldades, é também um Deus que faz aquilo que não nos é possível fazer. Nenhuma prisão ou barreira de dificuldade pode trancar Deus do lado de fora das nossas vidas. Nada pode nos manter fora do alcance da ação de Deus, se Deus quiser libertar, socorrer ou resgatar a vida dos seus filhos. Deus nos acha onde nós estivermos. Lembram-se lá do Salmo 139? Para onde eu vou me ausentar da presença do Senhor? Nós não podemos fugir. Deus poderia facilmente ter poupado Tiago, se esta fosse a sua vontade, se este fosse o seu propósito. Mas nós sabemos que não era. Da mesma forma que não foi grande coisa para Deus tirar Pedro da prisão mais segura que Herodes poderia ter inventado. Talvez Herodes tivesse ouvido dos líderes dos judeus como Pedro e João escaparam misteriosamente da custódia romana alguns anos antes, lá em Atos capítulo 5. Portanto, ele queria ter certeza de que isso não ia acontecer de novo. Agora, quando nós lemos o relato que nós vimos aqui, nós podemos dizer que Deus ele é mais glorificado quando nós estamos mais indefesos e totalmente dependentes dele. Primeira coisa, Deus é mais glorificado quando nós estamos mais indefesos e totalmente dependentes dele. Segunda verdade, Deus muitas vezes espera até a última hora para então nos socorrer. E essa é a maneira que Deus usa para nos motivar a orar. E a terceira verdade é que Deus não está limitado às orações do seu povo, mas ele trabalha através das nossas orações.
para nos ensinar a depender totalmente dele. Deus é poderoso. Ele pode facilmente libertar os seus servos de situações humanamente impossíveis. E nós devemos nos curvar a ele em oração, colocando-nos, ó Deus, colocando-nos em submissão a Deus e a sua vontade. Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Faz cair as correntes, faz com que os sentinelas não vejam a saída de Pedro, faz com que um enorme portão de ferro seja automaticamente aberto, enquanto a igreja estava orando e clamando. Então, às vezes, Deus permite que nós possamos enfrentar situações difíceis para que nós aprendamos a depender dele e nos coloquemos humildemente em oração para que possamos ver que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Uma terceira verdade que nós observamos no texto, aqui em Atos 12, versículos 20 a 23. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, em comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei, ou das terras do rei ali, né? Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Herodes era um homem poderoso, e o poder tomou o seu coração, conta da sua mente. No entanto, Deus o destronou. Nós vamos então perceber que todo aquele que impede que a mensagem do Evangelho prossiga, Deus vai remover do caminho, como fez com Herodes. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele narra esse episódio nos seus escritos. Lá no seu texto, permita que eu leia aqui o texto de Flávio Joséfo, ele diz assim, relatando este fato. Então, quando Agripa tinha reinado durante 3 anos sobre toda a Judéia, ele veio à cidade de Cesareia, que antes era chamada Torre de Estrato, e lá apresentou espetáculos em honra a César. Foi informado que ali havia um festival celebrado para se fazerem votos pela sua segurança. No festival, uma grande multidão de pessoas distintas tinha se reunido. No segundo dia de espetáculos, ele vestiu um traje feito totalmente de prata e de uma contextura verdadeiramente maravilhosa. E veio para o teatro de manhã bem cedo. Quando a prata do seu traje foi iluminada pelo fresco reflexo dos raios do sol sobre ela, brilhou de uma maneira surpreendente e ficou tão resplandecente que espalhou horror entre aqueles que olhavam firmemente para ele. E no mesmo instante, seus bajuladores gritaram a uma só voz, ainda que não para o bem dele, que ele era um Deus, e acrescentavam: sê misericordioso conosco, pois ainda que até agora te tenhamos reverenciado somente como um homem, contudo, doravante te teremos como superior à natureza mortal. Quanto a isto, o rei não os repreendeu, nem rejeitou sua ímpia bajulação, mas olhando para cima viu uma coruja pousada numa corda sobre a sua cabeça
e imediatamente entendeu que esse pássaro era um mensageiro de más notícias, como tinha sido antes mensageiro de boas notícias, e caiu na mais profunda tristeza. Uma dor severa também apareceu no seu abdômen e começou de maneira muito violenta. Ele olhou para seus amigos e disse: eu, a quem chamais Deus, estou sendo chamado a partir desta vida. A providência reprova as palavras mentirosas que vós agora mesmo me disseram. E eu, que por vós fui chamado imortal, tenho que ser imediatamente afastado depressa para a morte. Quando ele acabou de dizer isto, sua dor se tornou ainda pior. Deste modo, ele foi carregado para dentro do palácio, e o rumor espalhou-se por toda parte que ele certamente morreria dentro de pouco tempo. E quando ele tinha se esgotado muito pela dor do seu abdômen durante 5 dias, ele partiu da vida, comido por vermes. Eis aí o relato mais histórico deste texto. É interessante que, honestamente falando, Herodes sabia o suficiente sobre Deus para ter visto a mão dele na libertação de Pedro da prisão e perceber que estava lutando com aquele que é todo-poderoso. Ele deveria ter lembrado da história de Nabucodonosor, a quem Deus humilhou por causa do orgulho. Em vez disso, ele aceita a bajulação das pessoas que estavam sob o seu poder. E como ele não deu a glória devida a Deus, Deus usou uma teníase para derrubá-lo. Verme. Tinha verme ali. E o simples verme fez com que ele morresse. Deus usou uma parasitose intestinal. O verme no intestino humano provoca o aumento e a inflamação crônica do intestino. E ele foi tomado por causa de parasitas no intestino. Quem diria? Deus tem formas de tirar os obstáculos do seu caminho. Buscar para nós mesmos a glória é declarar guerra contra Deus. E declarar guerra contra Deus é cometer suicídio eterno, porque Deus é todo-poderoso. Portanto, Deus ele remove com facilidade aqueles que se orgulham e que se colocam no seu caminho. Portanto, se nós encontrarmos dificuldades na propagação do evangelho, ainda que muitos líderes políticos venham se opor e até mesmo manter fechada a igreja, Deus está no controle e no tempo certo ele vai se opor a estes homens maus, como fez com Herodes. Meus irmãos, vejam como que Lucas encerra o capítulo. Versículos 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado João Marcos. Aqui ele já está preparando aquilo que ele vai descrever da expansão do evangelho entre os gentios pelo ministério de Paulo. Já é uma narrativa que está preparando o palco para isso. Herodes e os judeus se opuseram a Jesus. E eles sofreram o julgamento por causa disso. Os apóstolos e a igreja primitiva sofriam. E muitos morreram de mortes violentas. Mas a palavra de Deus continuou a crescer e a se multiplicar. Deus os recompensou abundantemente e eternamente no céu. Deus não vai permitir que o evangelho se apague por nenhum tipo de perseguição. Portanto, nós devemos prosseguir com esperança e com amor e pregando o evangelho, porque esta chama não vai se apagar. Deus Todo-Poderoso, ele nos livra da perseguição. Ou se nós morrermos por causa da nossa fé, não importa.
nós devemos estar comprometidos com o avanço do Evangelho, com a promoção do Evangelho, seja qual for o custo. Ainda que venhamos sofrer por causa disso. O que importa é que a verdade do Evangelho seja anunciada. Portanto, meus amados irmãos, devemos dar graças a Deus por tudo, porque nada acontece fora do propósito de Deus. Devemos nos curvar diante dele em oração, mantendo a nossa fé e seguindo com esperança e amor, pregando o Evangelho da graça de Deus até que Cristo volte. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste mistério. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade de juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Nós vamos, neste momento, encerrar o nosso culto, tendo uma palavra de oração. Vou convidar o presbítero João nos dirigir a Deus em oração, e depois da oração nós vamos estar impetrando a bênção, e depois temos os nossos avisos e a oportunidade de um pouquinho da nossa comunhão. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai querido, nós te agradecemos imensamente por esse privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, de ouvirmos a tua santa e bendita palavra, Pai, de nos prostrarmos diante de ti, ó Pai, podemos te cultuar, ó Pai, mesmo que separados fisicamente, ó Pai, mas unidos num só Espírito para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Senhor. Ó Pai, que o Senhor, a tua palavra nos fortaleça, para que sejamos firmes, ó Pai, preparados para os dias maus, mas sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor tem conduzido a sua igreja, ó Pai, para a honra e glória do teu próprio nome, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para vivermos esta palavra, Pai, dia após dia, Pai, na esperança de que em breve estaremos todos juntos novamente, mas não aqui, ó Pai, juntos contigo, ó Pai, gozando eternamente da tua presença santa, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por este privilégio. E te pedimos, ó Pai, que nos dê uma semana abençoada na tua presença. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com todos vós, irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nos dê uma semana de bênçãos e de muita alegria, né, irmãos?